Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus, podendo aprender com suas escrituras, amém? Nós estaremos lendo hoje Romanos de número 4 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz as mesmas coisas quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas e cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não abriu culpa, não atribuiu culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, e eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. E ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui em Romanos 4 nós vemos claramente Paulo falando a respeito da justificação pela fé. Ele cita aqui um exemplo claro sobre a vida de Abraão para mostrar que a justiça de Deus ela se manifesta por meio da fé. Não é por meio de obras ou por meio de outras coisas que nós possamos fazer, não, é simplesmente pelo meio da fé. E isso ocorreu antes do anúncio da lei para que todos, judeus, ou seja, gentios, fossem justificados pela fé. Aqui no argumento a gente vê que prossegue com episódios sobre a vida de Abraão, sobre Isaac, onde o patriarca se sujeitou à ordenança divina para sacrificar seu filho. Nós vemos aquele episódio bastante profundo a respeito dessa promessa que Deus fez a Abraão, que deu ali da sua semente seria bendita todas as nações do mundo, todos os povos, e quando ele teve, depois de 25 anos de espera, meus amados, o seu filho, Isaac, Deus ali, através da fé que Abraão tinha para com ele, ele ali pediu a vida do seu filho como sacrifício. E ali eu fico imaginando na cabeça de Abraão que se passou sobre essa ordem de Deus para com ele.
E ele se sujeitou, meus amados, à ordenança divina para sacrificar seu filho, né? Eu acredito que ele foi bem além da fé ali no sentido de acreditar, meus amados, que se Deus prometeu que da sua semente seria, né, bendita todas as nações, ele tinha esperança. Foi acima da esperança, ele entenderia que até ali o momento de cravar, né, um punhal no seu filho, ele imaginava e acreditava que Deus poderia sim intervir a favor dele, e foi o que aconteceu. Amém? Então a gente vê que Paulo mostra aqui claramente que Abraão creu, né, até contra a esperança ali, e não duvidou por incredulidade da promessa. Isto porque confiava na promessa de Deus. Então, meus amados, nós sabemos que a incredulidade é um principal fator para que nós venhamos deixar de conhecer nosso Deus de como Ele é. Amém? A incredulidade, quando a pessoa cria a incredulidade dentro de si sobre os artefatos espirituais, ela cria uma espécie de barreira, né, que limita, né, ali você poder conhecer o mundo espiritual que Deus revela para o homem. Amém? Então Abraão ele foi além disso, né? Ele acreditou, ele confiou fielmente, né, a presença de Deus, a palavra de Deus, mesmo ele pedindo a vida de seu filho como sacrifício, e ele acreditou em Deus, na sua poderosa força, né, que ele poderia ali reverter, e foi o que Deus fez. Deus reverteu no último instante ali a sentença, e Abraão pôde desfrutar, sabe, grandemente de todas essas coisas maravilhosas que Deus fez através da vida dele. E aqui Paulo fala claramente sobre a justificação da fé. Tudo é mediante a fé, meus amados. Nós alcançamos as coisas mediante a fé, porque a fé nós acreditamos naquilo que a gente não enxerga com os olhos físicos, e sim com os olhos espirituais. Amém? Então que você possa cada vez mais utilizar da sua fé para você alcançar o coração de Deus, nas suas orações, nas suas súplicas, para que você possa se santificar ainda mais, tendo fé em Deus, em tudo que Ele te prometeu, em tudo que o Senhor já prometeu também na sua palavra, as bênçãos do Senhor sobre o teu povo. E eu creio, meus amados, que nós seremos mais que vitoriosos mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.